Olá, boa noite. Eu sou aluna da Uninter, de licenciatura em Geografia, da segunda licenciatura. E esse é o estágio supervisionado em relação ao componente curricular do ensino médio, a partir da Base Nacional Curricular Comum, né? Bom, então, em Geografia, você tem algumas categorias de análise que, de fato, vão mostrar o que é geografia, né? Que são o espaço geográfico, a região, a paisagem, o território e o lugar. Nesse sentido, o espaço geográfico ele pode ser considerado como qualquer região ou fração de espaço do planeta. Ele pode ser dividido também em 3 subespaços: a geosfera, que seria aquela que pertence à litosfera, à hidrosfera e à atmosfera, e a combinação, mediante a combinação da litosfera com a hidrosfera e a atmosfera. E aí se constitui, então, um chamado subespaço geográfico denominado biosfera. Esse tipo de subespaço ele recebe essa dominação porque, de fato, compõe uma parte da porção do planeta, que é capaz, então, de compor vida. Nesse sentido, didaticamente, a gente fala que esse espaço geográfico ele pode ser entendido como um espaço natural, que pode ser, portanto, modificado tanto pelo homem, através do seu trabalho na Terra, né, e mediante as técnicas que são utilizadas pelo homem para, de fato, ter uma modificação desse espaço geográfico. É muito interessante a gente também deixar especificado que a geografia física ela tem uma outra leitura desse espaço geográfico. Primeiro que para a geografia física, esse espaço geográfico ele tem um espaço concreto ou físico, né, que é inserido nesse sentido na litosfera, hidrosfera e atmosfera. E, de fato, é o espaço onde todos os seres vivos, não só o espaço do homem, mas também o espaço geográfico, é que se forma a Terra com 4,5 bilhões de anos, né, quando a Terra foi formada. Então, de lá para cá, houve várias mudanças profundas nessa estrutura, na composição química e na paisagem geográfica também, e dos oceanos, principalmente. É que a gente pôde perceber, então, que houve uma certa diferenciação, né, do homem se constituindo na Terra e formando essa Terra. Então, essa humanidade, de fato, ela pôde, ao longo dos anos, se modificar mediante algumas tecnologias específicas. Na atualidade, essas paisagens geográficas aí, elas estão bastante modificadas, mas a natureza continua aí determinando algumas diferenciações no que tange à sociedade, ao homem e à natureza. Já a geografia humana, por sua vez, ela é uma outra área da geografia que interpreta o espaço geográfico de uma forma totalmente diferenciada, que é uma corrente, conhecida então como a geografia tradicional, e que vê o espaço não como uma categoria central de pesquisa, né, porque os geógrafos, de fato, eles já trabalhavam com os conceitos de superfície terrestre, né, ou seja, com as categorias de análise como região, paisagem e território. No entanto, foi a partir da década de 50, com a chegada da chamada geografia quantitativa, que esse conceito de espaço se tornou central nas pesquisas em geografia humana, né? Então, foi a partir dessa corrente aí do pensamento geográfico que se pôde definir, então, a geografia como ciência e uma geografia inserida, então, na organização espacial, né? Ou seja, aquela que estuda, de fato, a lógica que se estabelece entre os padrões de distribuição espacial dos fenômenos e dessas relações que conectam alguns pontos diferentes do espaço. Para isso, então, essa ciência geográfica ela passa, então, a entender um pouco mais a lógica, né, do comportamento dos agentes sociais, para poder explicar a localização das atividades humanas e os fluxos de pessoas, mercadorias e informações que conectam esses lugares, né? No entanto, só a partir da década de 70 em diante é que esse conceito de espaço geográfico ele foi redefinido pela chamada geografia crítica, né? Essa corrente aí, ela já percebe que a cultura, a política, a economia são instâncias da sociedade e, de fato, que se percebe, então, que o espaço geográfico ele pode ser também um produto social, né? E que pode se refletir, então, a partir de alguns processos e conflitos sociais que se influenciam entre si. Nesse sentido, a maior parte dos geógrafos críticos, como no caso brasileiro Milton Santos, Rui Moreira e David Harvey, já americano, entendem que essa geografia aplicada ao espaço
ela pode estudar tanto o espaço socioespacial como também a organização da sociedade humana e politizada em instâncias sociais e instâncias políticas também. Bom, pelo menos essa foi uma noção geral do que é o espaço geográfico, então, que eu quis mostrar um pouco. Esse espaço geográfico, então, ele está definido, conforme o slide fala, em técnicas em que se consegue estudar especificamente a sociedade inserida num determinado espaço geográfico, né, de uma cidade ou de um espaço rural, e que você consegue, mediante a geografia, analisar, então, essas relações que se dá entre a sociedade e entre a natureza, né? Essas três vertentes, sociedade, espaço geográfico e natureza, é que a geografia como ciência vai se utilizar, então, de técnicas específicas para estudar essas três composições aí do espaço geográfico, mediante as relações da sociedade, mediante as relações de natureza. Bom, nesse sentido, na atualidade, então, a geografia ela consegue interpretar vários cenários urbanos e rurais que a gente pode pensar, né, estrategicamente, tanto na cidade quanto no meio rural. Aqui nos slides a gente trouxe algumas figuras para a gente entender que a geografia ela pode ser estudada tanto da ótica de cidade, como na primeira fotografia, quanto da ótica de uma segunda cidade mais estruturada, que tem prédios, que tem um sistema de trânsito, que tem órgãos públicos, né? E a gente também pode estudar, mediante a geografia física, também a apropriação, por exemplo, de algumas cidades, adentrando aí aos espaços de praias, né? Os espaços que deveriam ser mais preservados, não ter tanta incidência assim de cidade, né? Se dando aí, pegando esse espaço da praia, que é um espaço natural. E na quarta fotografia ali, a gente já tem uma outra, um outro tipo de paisagem, que aí, de fato, é mais, um pouco mais rural, né? Inserido aí na geografia física. Quer dizer, a geografia ela tem uma interpretação extremamente ampla, né? Que se pode estudar, portanto, fenômenos e cidades que estão, de fato, no meio urbano e também inseridas no meio rural. Desse modo também, nesse outro slide, a gente pode perceber também a mesma questão de uma apropriação de uma fotografia mais antiga, que mostra um espaço urbano que ainda está se consolidando, e esse mesmo espaço e a instituição que foi construída nos tempos atuais, o tanto que você já tem elementos paisagísticos, né, inclusive com a composição de árvores, com um melhor planejamento do trânsito, e que isso vai incidir, portanto, na apropriação e no planejo urbano e estratégico dessa instituição nesta cidade, né? Então, a geografia, portanto, ela se insere exatamente nisso, em estudar a apropriação do espaço geográfico e, para isso, entendendo como que o ser humano, como que o homem consegue intervir nesse espaço de uma certa forma. Bom, nesse outro slide, a gente consegue perceber também, nesse sentido, né, mais antigo e atual, primeiro, um estádio de futebol feito num tempo bastante anterior, né, acho que da década de 80, mais ou menos, 90, e esse mesmo estádio de futebol aí no espaço da cidade, já nos dias atuais, né, o tanto que se modificou, portanto, o espaço ali das ruas, das avenidas, da construção da própria cidade como um todo. Embaixo também, a gente pode perceber, então, um estádio sendo construído, acho que, se não me engano, fora do Brasil, essa imagem, ele sendo construído ali, ou seja, tendo uma intervenção urbanística e de obra, de fato, no espaço geográfico, para que se transforme posteriormente em um espaço mais específico aí que se tenha um estádio de futebol já finalizado. Nessa outra gravura também, nessa outra paisagem, a gente pode perceber os grandes empreendimentos, né, imobiliários, e nesse caso aí não é tanto imobiliário, mas ele é mais paisagístico e turístico também, o quanto que eles estão se apropriando do espaço das cidades litorâneas, né? Nessa imagem específica a gente percebe, de fato, tanto que houve uma certa invasão por parte desse empreendimento aí, no espaço natural ali da praia, né? Tudo isso tem um certo impacto ambiental nas cidades
e nos estados, né? Principalmente no que tange aí a questão da natureza e da sua apropriação. E cada vez mais a gente vê uma indústria de empreendimentos turísticos que cada vez mais avançam as margens das praias, né? Tanto para lazer, né, mas também que acabam tendo, de fato, um impacto ambiental que vai impactar nessa paisagem, né, mas que também vai trazer um certo dano para essas paisagens mais calcadas aí já no espaço mesmo mais natural. Desse ponto, então, a gente consegue perceber que a geografia como ciência, ela estuda tanto a área urbana quanto a área mais física, mais ligada mesmo ao relevo, à terra, às questões climáticas. Nessa gravura aí, a seguir, a gente percebe alguns sistemas de objetos e sistemas de ações, né, dentro de uma cidade, em que a gente pode perceber o tanto que essa geografia ela é possível ser estudada e analisada na atualidade, que você tem um sistema de transporte aí um pouco caótico, né, de tráfego, ao mesmo tempo que você tem ali o pulsar de uma cidade com seu trânsito e com seus empreendimentos comerciais aqui, né, dá para ver uma loja do McDonald's e outras mais, instituição financeira, acho que é um banco aqui que está na frente, quer dizer, você tem um sistema de objetos de ações extremamente interativo e organizado no espaço, né? Desde a questão do trânsito até estudando a própria cidade, aos empreendimentos, aos grandes prédios, aos empreendimentos aqui de comércio. Então, tudo isso impacta na paisagem urbana das cidades e a geografia, de certo ponto, ela consegue perceber e analisar, né? Principalmente o professor Milton Santos vai falar aí estrategicamente dessa intervenção da geografia urbana, né, e o tanto que o homem interfere, portanto, nesse espaço geográfico. É interessante a gente trazer isso e deixar isso especificado aqui nessa figura, e a gente consegue ver, então, esses sistemas de objetos e de ações específicos. Aqui já é uma outra foto bastante interessante também, que retrata, então, alguns objetos e algumas ações artificiais que são estranhas aos fins do lugar e aos seus habitantes. E quem diz isso é o professor Milton Santos, numa obra em 2008, que trata justamente dessa geografia urbana. O tanto que essas ações de objetos artificiais estão tomando conta de alguns lugares, e de formas de apropriação dos habitantes, né? Que é como eu falei, esses empreendimentos turísticos, eles são extremamente bonitos, importantes e do ponto de vista socioeconômico extremamente necessários nas cidades, sobretudo nas cidades litorâneas, mas em contrapartida há também a degradação ambiental que se possa ter desses espaços e lembrando também que esses objetos e ações artificiais aqui no caso não são de fato consumidos por todas as classes sociais no Brasil, né? Então, nem todo mundo pode habitar e nem todo mundo pode passar umas férias e ter um momento de lazer num empreendimento desse turístico. Então, acho que isso que o professor Milton Santos quis trazer é a gente começar a perceber que dentro da cidade a gente também tem objetos e ações artificiais e que vão marcar, então, algumas desigualdades sociais desses espaços, né? Isso aí é que eu acho que é interessante trazer e acho que a foto mostra um pouco disso também, né? Que embora paisagístico, muito bonito, mas que está se apropriando do espaço e não necessariamente todos vão conseguir, de fato, habitar ou se sentir incluídos para estar nesses ambientes artificiais. Bom, nesse sentido aqui, a gente trouxe mais duas fotografias, que uma retrata a refinaria Potiguar Clara, Camarão, em Guamaré, Rio Grande do Norte, e a outra retrata a Riviera de São Lourenço, em Bertioga, interior de São Paulo. O quanto que são diferentes, né? Então, por um lado, você tem ali uma refinaria Potiguar, que está num espaço um pouco mais afastado, o espaço geográfico mais afastado, porque justamente para refinar, né? Para ter determinados produtos mais específicos. E do outro lado, a gente já vê Riviera de São Lourenço, que é uma cidade litorânea, né?
e que tem uma espacialidade totalmente diferenciada do ponto de vista do espaço geográfico. Então, a geografia, de uma certa forma, estuda e interpreta esses lugares de formas totalmente diferenciadas, né? E o quanto que isso vai impactar, de fato, as populações locais, em específico, né? Tanto na sua interseção, morando e vivendo, habitando a cidade, quanto também do estilo de vida que essas pessoas vão ter em função do tipo de cidade que se tem, né, especificamente. Aqui foi só para trazer uma diferenciação mesmo, de uma paisagem urbana e outra já urbana, mas estando ali numa região também um pouco litorânea. Nesse sentido, aqui a gente tem um empreendimento imobiliário, que é da foto anterior, que é o Riviera São Lourenço, em Bertioga, em que a gente percebe que, claro, cada vez mais esse espaço urbano ele tem adentrado as margens, né, em específico aqui da praia, né? Então a gente vê uma parte urbana, né, numa paisagem natural, mas que é um mega empreendimento imobiliário que não atende a todo mundo, né? Que ele vai atender mais a elite paulista, que mora nas cidades próximas e consegue, né, ter acesso de transporte e ir para esse litoral paulista interiorano, que nem todos possuem casas, né, que nem todos moram em edifícios de luxos, né, como segunda residência, nem todas as cidades têm shopping ou segurança 24 horas. Nem todas as cidades têm uma própria estação de metrô, de águas e esgotos, né? Então, assim, aqui a gente começa a perceber que a geografia também adentra numa área interessante da geografia humana e urbana também, que é entender essas diferenciações de espaço de lazer e de espaço de habitação também, né? E aí, tanto na geografia humana e urbana, a gente consegue estudar isso de uma forma um pouco mais aprofundada mediante os processos de segregação socioespacial e, nos casos específicos dos condomínios de luxo, da fragmentação socioespacial, né? Então, aqui especificamente nessa figura aqui do mega empreendimento imobiliário de São Lourenço aqui em Bertioga, a gente percebe que nem todos os paulistanos, né, que moram em diferentes cidades de São Paulo capital e interior conseguem de fato ter acesso a esse espaço de lazer como empreendimento, né? Quer dizer, ele está muito mais restrito e muito mais acessível às populações de maior renda, né, de fato de classe média mesmo, né, do que para as populações mais pobres, que às vezes não tem nem situação financeira de ir até essa cidade de Bertioga para desfrutar de uma certa forma do litoral. Então, acho que a geografia, nesses tempos atuais, é que vai, de fato, gerar... Tem várias teorias específicas, né, e autores clássicos aí que vão trabalhar essa noção de fragmentação socioespacial e de segregação socioespacial. E cada vez mais a gente vê, então, vários empreendimentos de grande porte adentrando essas cidades litorâneas para, de fato, separar o tipo de população que vai poder, então, desfrutar desse tipo de lazer. Não é verdade? É interessante verificar isso, porque isso acontece não só em São Paulo, mas também em muitas cidades litorâneas de norte a sul do Brasil. Não é uma característica específica de São Paulo, né, do interior de São Paulo, e sim de várias cidades litorâneas de norte a sul, do nordeste, do sul do país, do Rio de Janeiro, Espírito Santo e outras cidades litorâneas também. Bom, aqui eu estou trazendo um conceito de paisagem que a gente percebe que essa paisagem ela não é estudada apenas e simplesmente no meio rural. A gente estuda ela também, a paisagem urbana, mediante, então, as suas relações e estruturas comerciais, de espaço e habitação, como a gente pode ver aqui na figura, né, que tem várias casas, vários prédios específicos, né, pela questão da mobilidade e transporte urbano, né, e aí a gente tem aqui as vias de tráfego, né, para estudar, de fato, o quanto que elas interligam, então, essas cidades, né, e partes da cidade. E a geografia, portanto, ela vai se dar
vai estudar e analisar essas questões da cidade e do meio rural de forma mais densa e mais intensificada, né? E aí a gente consegue, a partir da paisagem, seja ela urbana ou rural, entender os processos de estigmatização de determinadas populações que vivem em determinados bairros, de fato, e entender também como é que se dão as relações sociais nesses bairros e nessas cidades, né? Então, eu acho que por isso que a riqueza tão grande da geografia como ciência, né, que vai conseguir aí desvendar algumas questões ligadas ao poder, ligadas às questões socioeconômicas, ligadas às questões paisagísticas, ligadas aos bairros, às economias dos bairros, o quanto que isso vai impactar, né, nas estratégias de desenvolvimento dessa região ou dessa cidade em específico, né? E isso é interessante a gente ressaltar isso, porque na atualidade acho que é um dos maiores objetos da geografia de fato é trazer, né, essa contribuição, trazer esses elementos urbanos e rurais para a pesquisa, né? E aí, de todos os sentidos, porque a geografia ela não se centra só no meio acadêmico, ela também tem os órgãos de pesquisa, né, importantes, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, e Estatística, no caso, que é o IBGE. Então, ela não vai só subsidiar determinadas políticas sociais centradas nessas cidades, mas, de fato, para um conhecimento maior, né, enquanto região, enquanto estado, por exemplo, né? Para isso, a importância de órgãos de pesquisa na área de geografia. E aí, não só o IBGE, a gente tem, por exemplo, nesse caso também o INPE, que é o Instituto de Pesquisa Espacial, e vários outros órgãos que vão fazer pesquisa científicas, tanto a âmbito da geografia física quanto geografia humana e urbana, para melhorar, de fato, políticas e melhorar o estilo de vida e o que as populações sofrem em determinado espaço geográfico, em determinado bairro, em determinada cidade, né? Quais as relações que se intensificam, portanto, naquela localidade em específico. Então, aqui foi um modelo, nessa foto, do que é paisagem, o que a gente entende como paisagem na geografia. E aí é preciso diferenciar. Primeiro, a gente vai ter uma paisagem natural, que é aquela que de fato a gente vê cachoeiras, florestas, mata atlântica, rios, mares, né? Ou seja, uma paisagem natural mais ligada ao meio ambiente, de fato, né? Que realmente é no que tange a natureza, né? Nas relações da natureza. E a gente vai ter a paisagem artificial, que é aquela paisagem em que o homem já construiu alguma coisa, né? Seja prédio, seja asfalto, seja uma casa, um pequeno comércio, qualquer coisa construída pelo ser humano, a gente já percebe que se torna deixa de ser uma paisagem meramente natural e torna-se uma paisagem artificial, uma vez que você tem ali a mão de obra do homem para modificar aquele espaço geográfico. Nesse sentido, a noção de território ela é um pouco diferenciada, né? Aqui a gente é uma categoria de análise da geografia, né? Mas que ela é um pouco diferenciada da noção da paisagem. Primeiro porque o território ele pode ser um território macro, né? Um território que, de fato, ele representa aí uma escala maior, uma escala maior do que a regional, seria uma escala nacional, como é o caso aí que a gente traz um mapa do Brasil, né? Não só do Brasil, mas um mapa que traz aí a Venezuela, a Colômbia, a Bolívia, a América Latina, a América do Sul, não vou dizer nem Latina, mas a América do Sul toda. Então, é um território, esse território latino-americano do Sul, ele é um território macro, pode ser considerado como um território macro. No entanto, na geografia, a gente tem vários geógrafos, sobretudo, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é na Federal do Rio de Janeiro, como o professor Marcelo Lopes de Souza,
e outros geógrafos de outras universidades federais que percebem, né, grandes estudiosos da geografia, que percebem que esse território ele não pode ser só macro. O macro ele é um exemplo de território, mas existem outros tipos de território, desde o macro, né, numa escala que, por exemplo, aqui, uma escala latino-americana, até um território menor, né, de um bairro de uma cidade, por exemplo. Pode ser micro, é como eu falei, ele pode ser micro. Aqui, por exemplo, a gente está inserido se não me engano, olhando a foto assim de forma bastante rápida, por exemplo, o território pode ser micro, como uma rua de um bairro, ou como uma esquina de um comércio, né? Ele pode ser um território muito micro, menor do que uma escala latino-americana, por exemplo. E aí a geografia também estuda esse território micro, né? Aqui, se não me engano, é uma área urbana em que se tem uma certa confusão, não sei se trata-se de uma cracolândia ou um outro espaço noturno que tem alguma venda ilegal, alguma coisa nesse sentido, mas é um espaço menor do que a escala macro, né? E pode ser também um território contínuo, né? Em que você tem, por exemplo, aqui um exemplo de uma, se não me engano, de uma estrada que corta aqui, né? Corta uma cidade litorânea, mas também que está colocada no meio urbano. Então, ele pode ser um território macro, micro e um território contínuo também. E descontínuo, porque pode ser um território que tem nele, enquanto território, vários grupos de pessoas, né? Naquele determinado território aqui, a gente colocou uma foto aqui de algumas tribos, né? Do chamado Jataí Shopping, um local onde você tem todas as tribos, você tem aí desde o jovem que está nesse território do shopping, né? Digamos assim, que é emo, né? Que está envolvido com os movimentos sociais emos, né? Até jovens mais alternativos, em underground, ou roqueiros, né? Que estão aí nesse território. Então, o território ele tem uma multiplicidade de interpretação geográfica, né? Que a gente pode, então, de fato, interpretar e estudar mediante essa geografia urbana e humana também. E aí, então, assim, ele é um pouco diferenciado das outras categorias de análise. O território é diferenciado das outras categorias de análise da geografia, de fato, né? E pode ser também um território mais mutável, um território mais fluido, ou seja, aqui a gente colocou duas fotos, tem aqui um mutável e fluido no caso, por exemplo, do tráfego de trânsito, né? Então, você tem um ritmo, um movimento de trânsito aqui, que também demarca um território, e que é objeto, portanto, da geografia, de se estudar, então, a mobilidade urbana nas cidades, né? E o transporte público ou particular na inserção dessas cidades, né? Da geografia urbana. E pode ser também um território mutável e fluido, no sentido de ter uma movimentação razoavelmente intensa, em função, por exemplo, aqui tem uma foto de um território de prostituição, por exemplo, né? Então, aí o professor, por exemplo, Marcelo Lopes de Souza, da Federal do Rio de Janeiro, é um estudioso da geografia urbana que vai tratar, então, de várias dessas situações de território envolvendo, então, essas micro-relações diárias nas cidades. E aí, tanto no ponto de vista das suas relações legais, quanto do ponto de vista das suas relações ilegais, né? Porque o território, ele é, portanto, a categoria de análise que está posta nas cidades em que você tem relações sociais, legais e ilegais instituídas, de fato, né? Já no que tange, então, as regionalizações do Brasil, aqui é interessante a gente pontuar que no Brasil a gente tem algumas regiões geoeconômicas, né? E aqui, por exemplo, a gente tem, no caso, tem a região centro-oeste, que é a região 1, tem a região, então, 2, que é a região mais do Nordeste, né? Da região Norte-Nordeste. A região 3 ali, que é uma região mais inserida, então, na Amazônia, né? Do Norte, na Amazônia. A região 4, que é uma região que vai representar, portanto, o Sudeste brasileiro, que é uma região extremamente rica, onde a gente tem, então, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
E a gente tem a região 5 ali, que é a região do sul do país, que também tem as suas especificidades, né, tanto do ponto de vista de cultura, de economia, de política, e que é diferenciada das outras regiões em função da migração que se teve internacional aí desses países do sul quando o Brasil começou a se desenvolver. Então vieram vários europeus, italianos, alemães, portugueses para a região sul. Então ficou uma região um pouco diferenciada do ponto de vista étnico, né? Porque é uma região mais específica que se tem mais uma incidência de europeus do que, né, a brasileiros também. Mas é uma região, por exemplo, que tem a maior população mais branca do Brasil. É a região sul, os 3 estados da região sul. Então, cada região tem uma sua especificidade financeira, econômica, social, política, que vai ajudar a compor, então, as principais regiões do Brasil e as principais regiões, de fato, geoeconômicas, né? E o quanto que elas vão interferir, portanto, para o território nacional, que engloba aí o Brasil inteiro, que tem uma dimensão continental e diversos tipos de desigualdades sociais mais latentes possível que a gente possa imaginar no Brasil. Já o lugar ele é uma categoria de análise da geografia que vai tratar especificamente das escalas. A gente vê as escalas, né? No caso do lugar. O que é um lugar para a geografia? Pode ser uma praça, né? Que a gente vê ali a praça com uma igreja no centro, né? Uma praça com igreja que tem uma certa arborização e embelezamento nessa praça. Então, são exemplos de lugares, né? A gente tem, por exemplo, uma cidade pequena, e aqui parece que é uma cidade que tem no máximo ali 10, 20, 30 mil habitantes, né? Como na foto. E lugar também pode ser uma rua, né? Aqui tem uma foto, a gente tem até os meninos aqui correndo. Uma rua normal, com estacionamento, com calçamento, árvores. Pode ser um exemplo de lugar. Lugar, então, ele é diferente das categorias de análise do território, da região e da paisagem, né? E esse lugar também pode representar uma casa. Então, para a geografia atual, enquanto ciência, a gente percebe que as categorias de análise são extremamente importantes para a gente entender, então, a inserção da geografia nessa atualidade, para estudar, então, essas cidades e esses países de uma certa forma. Cada lugar tem a sua especificidade social e política e cultural de que a gente possa imaginar, né? Bom, aqui a gente tem outras fotografias. Tem uma fotografia aqui que representa um shopping, né? Dá para ver aqui alguns riachuelos, algumas coisas aqui. Então, também é uma forma de lugar. Um outro lugar que representa uma rodoviária, né? Ou seja, como meio de transporte para que você tenha acesso às cidades e outros municípios. Então, é também uma forma de lugar. O lugar também pode ser um lugar, de fato, que se tenha, então, atividades de lazer e de turismo. E ali a gente já vê um complexo ali mais de aviário, né? Também é uma forma de lugar, né? Então, esse espaçamento do lugar, enquanto categoria de análise, é importante para a gente entender quando a gente vai estudar em geografia determinado lugar. Quais são as especificidades, quais são as principais atividades econômicas, quais são as principais atividades sociais, políticas daquele lugar em específico. É isso que a geografia como ciência, de fato, analisa na atualidade. E aí a gente tem as escalas, né? As escalas geográficas na geografia é o que a gente consegue perceber, né? Que é a dimensão, por exemplo, de se estudar essa geografia e esse lugar. Aqui tem alguns modelos que a gente trouxe, que tem, por exemplo, aqui a escala nacional, por isso está representada pelo mapa do Brasil, né? Uma escala nacional mais abrangente, maior, né? Mas ainda assim, uma escala menor do que a escala, por exemplo, mundial, né? Do globo. E aqui tem um globo, e aí já essa escala geográfica ela já é maior, ela já se estende pelo mundo todo, né? Diferentemente de uma escala que é local, que a gente vê aqui, tem um pequeno mapa aqui na outra figura, que tem vários, acho que é um mapa de um parque, que esse parque ele é grande e tem várias mini áreas. Então, aqui a gente já tem uma micro escala de um parque, o que é diferente também se a gente for analisar essa mesma escala estudando, por exemplo, um município de um estado específico. Então, aqui a gente tentou trazer
a abrangência, portanto, dessas escalas geográficas quando a gente está analisando um local, analisando um país, analisando uma cidade, analisando um município, analisando aí talvez um município bem pequeno ou um parque dentro do município. É para a gente ter essa noção e a abrangência da dimensão dessas escalas geográficas e o quanto que elas são importantes para entender também a complexidade da própria geografia. E aqui tem, de fato, alguns elementos do espaço geográfico que a gente não pode deixar de mencionar, porque, de fato, vão nos diferenciar aqui, aí o que é a geografia, o que de fato a geografia como ciência estuda. E aqui tem um pequeno diagrama que a gente traz, então, a geografia como ciência, ela estuda o homem e a sociedade, ela estuda, portanto, o espaço geográfico em sua totalidade, é o seu objeto maior, e ela tem os principais conceitos geográficos que a gente tentou trazer nessa pequena aula, que são a paisagem, a região, o território e o lugar. Veja que todas essas instituições, toda essa noção de meio ambiente ou de sociedade e natureza estão intercaladas também com o estudo da geografia, se dando também a partir da interpretação de instituições, das relações de poder dessas instituições mediante normas e leis, e de entender, sobretudo, a infraestrutura e o trabalho como produto do trabalho humano. Né? Então, essa relação dialética entre os elementos do espaço geográfico, que se representam mediante o homem, né, a sociedade e as suas relações, e o meio ambiente, a natureza, é que a gente vai começar a compreender, portanto, os elementos do espaço geográfico no Brasil e no mundo, de uma certa forma também. E aí, para finalizar, aqui a gente colocou algumas notas, né, de referência com relação ao direito de imagem, que é possível analisar, e algumas datas de acesso também dos slides que a gente conseguiu, de fato, pesquisar aqui para conseguir compor essa aula. Então, a grande contribuição fica para, de fato, entendermos a abrangência da geografia como ciência. Ela está inserida, portanto, em estudar e analisar e compreender os elementos do espaço geográfico, de um certo modo, e de compreender, então, as relações tanto no nível de sociedade e de natureza, e o quanto que isso vai refletir para as populações locais inseridas aí nessas cidades, nessas regiões, nesses países. Eu fico por aqui. Essa foi a primeira aula, então, sobre a geografia enquanto ciência, a abrangência dela, o quanto que ela é importante, né, para estudar a sociedade e a natureza. E na próxima aula, a gente vai analisar outras questões para entender a amplitude, portanto, dessa geografia, de fato, na sociedade, o quanto que ela é importante para estudarmos estrategicamente na atualidade. Obrigada.